Nesse vídeo eu vou trazer para vocês duas partidas modelos minhas, em que eu estive jogando aí contra jogadores fortes e que eles efetuaram o rock grande sem ficar atento ao lance C4, né? Aquele avance no flanco de dama que coloca tantos problemas quando o jogador de brancas ele roca grande sem capturar em C5, tá? A primeira partida que eu vou mostrar pra vocês é uma partida contra um jogador que tem 2.200 de rating feed, né? Um jogador muito conhecido aqui no estado, que é o Hermes Vazolé. Essa partida eu era bem capivarinha ainda, eu acabei perdendo, mesmo conseguindo efetuar o golpe nele. Mas eu já tinha estudado a abertura e, impressionantemente, o jogador da força do Hermes ele caiu nesse golpe e eu fiquei totalmente ganho. Porém, a gente sabe que quando o jogador ele é mais forte, que era o caso do Hermes naquela época, você tem que ganhar dele várias vezes, né? Ele vai tentar sempre te dar algum truque. Então temos aqui a francesa, eu estou pelo ponto de vista das pretas, a variante Steinitz, o lance F4, que é o mais forte, bispo E7 eu joguei nesse momento, não faz tanta diferença porque vai acabar transpondo, e eu joguei B6 aqui. Assim, eu errei, na minha opinião, a abertura, como eu disse pra vocês, na minha opinião era melhor ter jogado o lance cavalo C6, depois o bispo E7 e esperado para jogar B6 quando ele tivesse focado grande, mas nós vamos ver que mesmo assim a posição ela vai ser, ele vai ter problemas na posição. Rock curto e rock longo direto. O problema da minha posição é que eu gastei um tempo com B6. E nesse tipo de posição nós vamos ver que o sacrifício do peão para B5 ele é um sacrifício temático. E eu poderia ter jogado direto e estar com o cavalo em C6 aqui, ganhando um tempo, né? Uma peça a mais no ataque. Eu jogo C4, que é o lance que a gente aprendeu. Ele joga aqui G4. Geralmente jogadores que são mais técnicos de brancas, eles vão jogar F5, tá, galera? Esse lance ele pode ser mais chato, tá? O cara que conhece mais, ele vai jogar esse F5, até porque capturar não é muito bom, porque vai seguir cavalo tomando E5. Vai ser uma batalha, né, de tempos aí, e teríamos que jogar aqui, por exemplo, com B4, provavelmente, e ver o que dá. Só que ele joga esse G4, né, que compensa o tempo que eu gastei com o B6, na minha opinião. Segue cavalo C6 e agora ele joga F5, ele preparou o F5. E aí, B5 no tabuleiro, sacrifício de peão. O Hermes, ele toma esse peão. Não tomar esse peão, eu acho que também traz muitos problemas, como por exemplo algo como H4, vamos ver, vai seguir o avanço, ele volta e eu posso jogar com dama 5, peão C3 e o rei dele está totalmente aberto, né? Então, aceitar esse peão, a posição já é complicada, né? Se aceitar o peão vai trazer problemas porque abre a coluna e se não aceitar também vai ter problemas. Então aqui ó, torre para casa de B8, ele segue com o cavalo D6, parece que ele tá ok, mas olha o meu ataque chegando. A dama ela já tá aqui no jogo, eu tô muito ativo, ele segue com C3, A5, eu vou tentando abrir o rei dele, né? E ainda a posição é uma posição de vantagem das pretas, mas eu vou desperdiçar essa posição no momento crítico, pessoal, que é o que vai acontecer. Aqui, ó, cavalo A4, dama captura peão, bispo H3, torre B3, dama para casa de B6. Agora eu tive uma chance clara de ficar muito melhor no jogo e de colocar problemas para ele. Eu até pergunto para vocês, galera, o que vocês jogariam se vocês estivessem de pretas nessa posição? Bom, eu joguei o lance torre B8, que é o lance natural, né? Parece natural. Mas o melhor lance aqui é E5, colocando problemas sérios para ele, já que o peão ele tá cravado. Então eu vou criar um ataque muito chato na posição dele aqui. Aconteceu que depois de torre B8, ele conseguiu o ataque e de repente, né? O Hermes era um jogador muito forte, ó, ele defendeu esse ponto de B2 com todas as forças dele. De repente, o rei dele foi parar do outro lado do tabuleiro, depois de alguns lances. Foi parar do outro lado do tabuleiro e o meu rei agora que ele tá sofrendo. Então a gente tem que tomar cuidado também, né? Mas eu fiquei melhor na posição e com o cálculo correto vocês conseguirão vencer. Agora eu vou mostrar eu acabei perdendo essa partida aqui. Ele abriu meu rei e eu acabei perdendo. Agora eu vou mostrar uma vitória minha pra você, que foi numa posição que não veio da francesa, né? Como eu já falei pra vocês que o xadrez é muito rico, as estruturas se repetem, as posições, os padrões eles se repetem, então não veio da francesa, mas é que o tema ele foi semelhante. Nós temos aqui uma Veresov,
Isso captura, E4, roque, e que o meu adversário ele rocou grande. E nessa posição eu pensei e falei, cara, será que o C4 compensa? Eu já conheço o padrão do C4, etc. C4, depois jogar B5 e tal. Será que compensa? E eu joguei C4. Nesse caso, não compensa tanto, pessoal, porque o centro ele não tá fechado. Mas ainda assim a vantagem é das pretas, tá? C4, ele seguiu tentando atacar com H4. Eu jogo o cavalo C6. Ele tira o rei dele, eu jogo B5. Olha que bonito, né, galera? Esse B5 chegando, sacrificando o peão. Aqui, o meu oponente ele não toma, ele avança. E a gente já sabe que se ele avançou, ele me ajudou, porque ele fechou o centro. Então, nessa posição, a gente tem aquela praticamente a mesma posição, a mesma estrutura, né, o mesmo tema que ocorreu naquela partida do Hermes e que vai ocorrer na francesa se o seu adversário ele rocar grande. Então, segue aqui cavalo para casa de G2, o cara foge do tema, eu jogo B4 e depois do lance dama 5, as brancas estão com sérios problemas. Segue aqui G4 tentando atacar e eu já pergunto para você o que você jogaria para poder estar seguindo com esse ataque aqui, tentando colocar problemas para o jogador das brancas. E aí? Qual que é o lance que você faria? Essa posição eu jogo o lance C3, sacrificando o peão para poder abrir linhas. Como eu disse lá no vídeo do esqueleto da abertura, a gente quer sacrificar alguns peões para abrir linhas. E depois de peão toma, eu nem recapituro, pessoal. Eu aproveito um tema aqui, ó, que é o seguinte. Observa essa diagonal. Se meu bispo chegar aqui, eu ganho a partida. Então eu jogo bispo A6. Ele já tem que tomar cuidado, porque se ele permitir que eu jogue bispo C4, a partida ela praticamente acaba. Ele captura, eu tomo de bispo, né? Porque eu ameaço a dama dele. Algumas pessoas podem questionar se tomar de cavalo é melhor. Eu, na partida, calculei que era melhor tomar de bispo, porque tomar de cavalo ele poderia se defender simplesmente com C3. É claro que teria vários temas ainda, mas de bispo parece para mim mais forte. Porque o bispo ele pode seguir para casa de A3, conjugado com a torre B2, colocando problemas sérios. Então, ó, ele jogou C3, eu joguei bispo A3, depois do lance cavalo C8, cavalo C1, eu passei a minha torre para casa de B1 e ele tomou aqui em A6. Aqui é simples, né? O que a gente deve fazer é só calcular um pouquinho, que você vai ver que você tem aqui nessa posição bispo B2 cheque, ele tem que sacrificar a dama. Mas você pode dizer, Thales, mas você tem dama, ele tem torre, cavalo e peão, não tá compensado? Claro que não, galera. Por que não tá compensado? Porque o rei dele tá muito exposto. O rei dele vai continuar tomando ataque, as peças estão longe. Então aqui foi só poder coordenar as peças, né? Passa o cavalo A5, ele nem troca, eu já mando um cavalo para casa de C4 cheque. Se ele trocasse peão, toma, a torre entraria com efeitos devastadores. E depois de dama H3, ameaçando o mate, ele toma, peão toma. E o Abias ele já abandona, né? O Abias que é meu oponente. Porque depois de uma tirada no cavalo, eu vou tomar aqui em C3 e a torre já está vindo para efetuar o checkmate. Então, as brancas não podem rocar grande permitindo esse C4. É uma ideia que você precisa entender. E sabendo isso, você vai conseguir fazer vários pontos, porque muitos jogadores eles erram, tá bom? Até o próximo vídeo e até logo, né? Já até o próximo vídeo e a gente volta aí no próximo vídeo com uma outra partida modelo de algum outro esquema. Tchau, tchau.